Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar de ontem, dia 14. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, depois a gente vai falar do índice, do Bitcoin, do Nasdaq, S&P, ouro, enfim, vamos falar de muitos ativos depois, análise macro. Mas primeiro dólar gráfico de Renko, setup da regra de coloração. Então começando aqui, dólar ontem, troca de cor. A gente teve muita troca de cor. Ontem teve uma notícia 10h30, não foi de agitar tanto, a de hoje foi muito mais. Ontem foi a notícia de inflação ao produtor, IPP. E aqui a gente teve, do início do dia, algumas trocas que teria andado alguns pontinhos, tá? Então, no início não foi bem stop. Só que aí começou ruído aqui, um ruído aqui também, andou um pouquinho, andou bem aqui, andou aqui. Não foi um dia de tanto ruído, no geral, não foi. Mas também não foi de andar tantos pontos assim, não. Algumas aqui, infelizmente, o máximo que andava era 9 pontos, essa, os 15 pontos. Então, não foi de andar tanto como, por exemplo, essa aqui, 22. Essa acho que foi 20, quase 20 também. Então não foi de andar tanto igual na segunda-feira. E aí falando em relação ao gráfico de candles, que é o principal foco aqui ontem, o que a gente teve do movimento. Olhando o macro. Macro do dólar primeiro, relembrando. Indo lá para os 60 minutos. Inclusive hoje, importante até arrastar aqui para frente. Nós temos aí um movimento respeitando SLT ainda e esse fundo. Pode ser um triângulo descendente futuramente, por enquanto nada confirmado. Só que nos últimos dias, desde semana passada, nós podemos ver aqui o ativo em torno da média 260, que é a média de 20, lá do diário. Está em torno, está aqui bem bagunçado. E aí voltando para cá, para os 5 minutos, ontem o gap, como que foi? Relembrando também o fechamento de segunda, né? Segunda, fechou aqui com as médias menores sem tendência. E, eita, toda hora, desde ontem no backtest, está travando bastante aqui, puxar o gráfico. Ontem aqui em relação à abertura, né? Um gapzinho simples, já testando o ajuste. Primeiro candle forte, já reagindo com o movimento de baixa, né? Só que pensar em algum setup de abertura, pelo menos eu não vejo nada e não tenho nada backtestado em relação a essa região. Movimento faz o pullback na 9, não é venda ainda. Não é venda ainda, nós teríamos que esperar. 9 aqui pelo menos cruzar VWAP. Renova, tenta renovar fundo, não consegue, volta, faça o back de novo e dá esse candle. PC. Você quer PC operável? Poxa, a gente consegue ver que a 9 nem cruzou VWAP direito, agora que tá cruzando. E tem ainda esse topo do primeiro candle, topo desse aqui e topo aqui agora. Temos um fundo, um outro fundo e bem provável de formar mais um fundo. No início foi então um movimento aqui de canal. Só que aí teve movimento aqui da notícia, às 10h30. Fez um pullback que eu não acho operável, não acho interessante falar que tem médias em tendência aqui, não tinha. Isso aqui foi um rompimento falso do canal, porque depois voltou. O canal estava mais forte aqui no dia. Então aqui foi uma queda normal, não vejo também alguma operação de retorno. Voltou, testou o canal de novo, tentou cair, cruzou a 9,20 para cima, pensar em compra. Primeiro, não foi acionado. Segundo, não tem risco retorno para 50. Então, não vou comprar. Evitaria stop. Essa etapa da 50? Não, porque não chegou esticado na média de 50. A 50 está próxima da 20. Então, não faço nada. Renova aqui o movimento, testa o fundo do dia, não consegue romper, só que aí finaliza aqui de forma travada. Um movimento aqui, as médias travadas, sem tendência até o final do dia. Então, um cenário que no geral não achei bonito, mas testando aí o fundo macro importante que o dólar tem aqui embaixo. E não era fácil de romper, né? Então não seria aqui, nesse movimento, que talvez seria rompimento. Do mesmo jeito que hoje tentou romper rompimento falso. Então não vai ser fácil passar dessa região, porque essa região é a região já dos dos R$6, o entorno dos R$6 que é muito forte. Mas isso aqui é 6,50. Mas 50 pontos é um range bom para considerar esse preço bola, que é os R$6, muito forte. Então, toda essa região aqui vai ser bem difícil de passar de uma vez. Outra coisa interessante do dia, a gente não teve fair value gap. Então, foi um movimento muito próximo, os candles um do outro. Diferente, por exemplo, de hoje, depois que teve esse movimento aqui, os candles já começam a ficar um pouco afastados. Aqui também se afastou, aqui também.
Quando não tem favela gap, é um movimento saudável. Saudável porque há equilíbrio entre os preços. Mas não é bonito, não é fácil de se operar. Um candle anula o outro e vai e volta, vai e volta. Então não é fácil. Olha esse movimento aqui, voltou, foi. Aqui, voltou, foi. Então não é legal, não é bonito. E aí, então, o dólar, infelizmente, sem oportunidades ontem. Só Renko troca de cor que teria dado. E falando em relação ao índice primeiro tem que ir para o Ibov, para relembrar algumas coisas aqui em relação ao macro. Macro do índice, ontem, na verdade, falando segunda, né? Segunda que foi esse candle aqui. Segunda fechou um candle muito próximo dessa região de fundo. E aí, se a gente for olhar o diário do Ibov, olha o pullback que fez aqui, semana passada, olha o candle e os critérios de venda para se pensar em venda nesse candle. Então, cenário, infelizmente, indicando possibilidade de rompimento de fundo. Ontem acabou fazendo isso. Só que por mais que fosse romper fundo, estava muito com cara de rompimento falso. Rompimento falso, inclusive o candle que fechou ontem, até comentei que poderia muito ser um candle como se fosse de fraqueza da média 9, um rompimento falso. Se isso aqui fosse 5 minutos, isso aqui é gatilho para fazer parcial na média 20. Então aqui, 1 para 1 certinho. 1.280 pontos, se fosse para entrar na máxima do dia de ontem. E já cravou. Então, se fosse olhando 5 minutos, o fechamento de ontem já é aí um gatilho, né? Para se pensar, para buscar a média de 20, rompimento falso desse fundo. Esse fundo aqui não seria fácil de se passar. É um fundo importante, né? Que senão ia romper essa parte aqui de trás. Nós temos aí divergência de FR aqui importante. Tá muito estranho ainda o cenário. Mas, volta para o futuro. Vamos para o futuro aqui. Gráfico oficial. Desce. Primeiro falando em relação a como fechou a segunda-feira. Segunda-feira fechou aqui, ó, nessa região. Médias também sem tendência. E aí eu tinha esse caixote marcado em relação a essa região aqui do topo, esse movimento aqui todo. Então ontem abriu com gap de alta. Ah, é gap dinâmico? É, mas o jeito como as médias estavam não é interessante aqui o movimento. Ficamos de fora, mercado em lateralidade, voltou. E aqui, eu estava até comentando, como que eu vou pensar em vendas nesse candle 4, se setup de VWAP eu tenho que buscar a média 200, e a 200 está na minha cara. Então, não consigo pensar em um setup de VWAP seguro aqui. O movimento acaba chegando no ajuste, está caindo de uma forma muito estranha, de zigue-zague, 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 como se fosse um canal no dia aqui. E aí acaba testando o fundo, fecha gap, pega a liquidez, trava nessa região, faz aqui o movimento da notícia, foi esse candle. Notícia voltou, testou fundo de novo, só que aí não foi o rompimento verdadeiro. Eu esperava que fosse tivesse uma velocidade aqui nesse fundo, acabou não pegando. E voltou tudo, voltou muito forte, demais, voltou forte demais. Aqui deu pelo Renko, só que gráfico de candles não. E foi lá testar essa região do pavio do primeiro candle aqui. Só que aí voltou tudo de novo, porque acabou abrindo um fair value gap, abriu o fair value gap aqui dessa alta, e quando caiu, abriu de novo da baixa. E aí quando voltou de uma vez, não dá pra eu pensar que isso aqui é um gatilho. Poxa, olha a 9 e a 20. 9 quase que cruza a 20 aqui nesse movimento, elas não estão em tendência. Porém, eu vi assim o rompimento desse fundo por causa do price action. O price action aqui, esse fundo não estava indicando força mais. Então poderia sim romper. E esse movimento por price action, lindo. Só que eu não vou entrar, infelizmente. Rompeu o fundo, caiu de forma esticada. Chegou nessa região aqui, faz um pack da 9 que parecia na hora ao vivo que estava realmente bem próximo da mente 9. Só que não tocou exatamente nela, né? E aí quando deu esse candle 32, se for pensar por falha, se eu entrar na falha do 2 minutos nesse 79 e colocar risco retorno lá embaixo, primeiro que o stop tá bem caro, 350. Segundo, que não tem risco retorno para 20, então ficaria inviável pelo gráfico de candles. Pensar no rompimento falso. Teria voltado? Teria voltado, só que aí a volta já foi fraca. Buscando aqui a região novamente dessa zona de pavio, não conseguiram romper, média de 200 aqui, e aí praticamente até o final do dia já não teve mais tendência. Então todo esse caixote aqui ainda respeitando. E hoje só que houve rompimento, mas os detalhes de hoje eu falo amanhã que teve alguns gatilhos aqui. Então teve rompimento falso na parte de baixo ontem, tá? Aqui gráfico de candle, se for ver o cenário como um todo, não teve tendência. Quando estava tentando criar tendência, não conseguiu e voltou e finalizou com as médias sem tendência. Esse é o desenho do movimento do dia de ontem.
e gráfico de Renko que deu oportunidade. Aí, gráfico de Renko foi interessante. Aqui falando primeiro em relação a 10R, né? Junto com troca de cor, que eu já venho comentando. Aqui, deixa eu puxar. Primeira oportunidade do dia. Deu nos primeiros minutos, não, foi 9h26, foi esse pullback aqui. Bobiei de comentar deles, essas vendas aqui que deram. Todos os pullbacks lindos, que teria pegas parciais. E aí, quando deu essa seta aqui, na verdade, é por causa da troca de cor de compra. Comentei que seria bem interessante. Risco da operação, na cara de notícia. O movimento não andou tanto, depois eu mudo para 12R para ver direito a troca de cor. Voltou a cair, a queda já não achava interessante e deu compra por troca de cor aqui, tá? E aí essa compra foi sensacional, o movimento subiu reto. Deu outra troca de cor nesse topo aqui, infelizmente essa teria sido stop. E aí o movimento caiu, vi também uma troca de cor interessante aqui, também teria sido stop, então 2 stops aqui. Até que trocou de cor de novo, era um fundo que estava travando, era a área de possível falha dos 5 minutos, só que aquele candle que eu mostrei que não tem risco retorno para 20, pelo Renko estaria dando troca de cor. E essa troca foi boa. E ao mesmo tempo, quando subiu, trocou aqui, cruzamento de médias, deu gatilho e deu gatilho. 2 gatilhos aqui, sendo que o primeiro pegou a primeira parcial e pegou proteção depois. O segundo pegou a primeira parcial, a segunda parcial e depois seria pegar proteção. E aí depois o movimento travou bastante nessa região da VWAP, rompeu a VWAP, passou por cima, pullback de novo. Esse pullback só pegou a primeira parcial, depois proteção. E aí já travou, já parte da tarde, já não vale a pena o sofrimento aqui pelo Renko. O 12R só mostrando aqui, que a gente teve ontem em relação à troca de cor. Troca de cor, então, teve essa que eu comentei que não andou. Essa que andou, teria sido sensacional essa aqui, foi muito rápida. Essa teria sido stop, essa também teria sido stop rapidinho, stopou. E essa aqui que foi bem interessante, chegou até nessa região de topo. Depois, troca de cor já não acho legal. Aí começou a ter ruído. Já na parte da tarde não é interessante. Falando aqui em relação ao macro, só comentando como que tá o gráfico no geral, já aproveitando para mostrar o dia de hoje também. E aí os detalhes de hoje eu falo amanhã. O cenário aqui do macro tá travando esse fundo. Esse fundo aqui é importante do Ibov. Não vai passar tão fácil assim. É a teoria de down pura. Poxa, se for ver aqui pelo semanal que fica mais fácil, a gente tem um movimento de alta lá de trás subindo e aí rompe esse fundo aqui de uma vez, com 4 semanas consecutivas de queda sem fazer respiro. Se for para romper, não vai romper de uma vez. Se for rompimento de uma vez, vai ser rompimento falso. E aí tá acabando respeitando essa região aqui. Região importante para respeitar. Sem falar que se a gente for olhar, poxa, média de 20 lá em cima, a 200 aqui como região de suporte, estava sobrevendido, então tá precisando de correção mesmo. Falando em relação às ações, aqui, ontem, né? Ontem o movimento da Vale bem parado, foi esse movimento aqui, bem parado. Esperava que fosse formar um altcoin melhor para vir a subir, mas não tá ruim nem tá bom, tá travado esses últimos dias. Só que aí a Vale, aí eu tenho que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. A Vale aqui, no momento atual, ela não quebrou a possibilidade de ser um oco. E esse oco é um padrão que tende a ser de reversão. Só que ao mesmo tempo desse oco, nós temos aqui a possibilidade de ser tipo um canal, tá? E pode respeitar esse topo e voltar a cair. Mas também a gente pode chegar à possibilidade de ser um triângulo ascendente, que aí é a única figura aqui dessas 3 que tem um cenário de alta. O resto é todo cenário de baixa. Por enquanto, esse topo aqui é extremamente importante. E a pedra está tranquila. Qual que é o destaque desses últimos dias? É o IFNC, né? Que vem sendo um espelho do Ibov há um bom tempo. Inclusive, ontem, eu estava até comentando que poderia sim formar um OCOI aqui. Olha lá. O que aconteceu hoje? OCOI. Confirmou o OCOI, fechou acima da 20 aqui do IFNC. E os bancos estão puxando o índice hoje, tá? Os bancos estão puxando, isso é importante. Está fechando acima da 20, algo que a gente não vê desde aqui. Espero que seja finalmente um movimento de alta, porque se os bancos puxarem, ótimo, beleza. O índice consegue ir para cima só com os bancos praticamente. E aí, falando aqui em relação aos DIs, né? Os DIs também vêm ajudando, não pelo menos tem renovado o máximo, já tem 4 semanas. Então estão corrigindo e precisa corrigir mais, tá? MED 20 está lá embaixo, está sobrecomprado. Muito esticado. Se eu for marcar em relação à projeção desse movimento que estava, deixa eu desenhar melhor,
desse movimento que está formando aqui, pegar desse fundo com esse topo aqui, nós temos todos os alvos já cravados. E desse topo com esse fundo, quase chegou no 61. Então, extremamente esticado. Os DIs aqui precisando de uma mega correção. Mega correção. Favela gap aqui embaixo. Cenário bem caótico. Falando em relação aos ativos lá fora, que também eu acho que, não tô lembrando agora, mas acho que deu oportunidade ontem. Puxando aqui, vamos falar primeiro do Nasdaq, dia 14. Ontem, então, teve notícia, mas começando aqui na parte da noite, deixa eu fechar aqui. Nós tivemos aqui as médias, infelizmente, sem tendência. Subindo em canal, rompe o canal, pullback enorme, sem risco retorno, volta, bem travado, tá na cara da 200. Aí, já era umas 10 horas da manhã, comentei desse gatilho aqui, ó. O gatilho com candle, gatilho, na verdade, esse. Só que eu comentei que esse fundo aqui, se fosse olhar índice dólar normal, não é uma operação porque não tem risco retorno para essa região de pavio. Só que lá fora pode ser algo que futuro venha a ser desconsiderado, porque às vezes tende a ser ignorado mesmo, essa região de pavio. Só que tinha um risco, né? Notícia chegando. E aí, operar notícia lá fora não rola de jeito nenhum. Olha o movimento, como é que estragou tudo depois. Não tinha mais força aqui. Não tinha mais o que ser feito. Acaba renovando fundo. Vamos esperar, então, renovar fundo. Criar uma tendência nova das médias. Aí criou. Fez pullback. Aí começa, ó. Possibilidade de gatilho que eu acho que não teria sido acionado, mas esse teria. Então, gatilho aqui. Esse daqui, esticado. Grande. Passou por cima. Aqui que a 9 cruzou a 20. E não deu possibilidade de candle de compra. Voltou na parte da tarde, criou-se favela gap nessa região. Aqui pro back, longe da média 20. E tínhamos aqui espaço do favela gap aberto. Pensar em falha nessa região. Não tem risco retorno, tá esticado. Inclusive, deixa eu até mudar isso aqui, que o meu tá, na verdade, errado. Isso daqui, cadê? Peraí, 2. Agora vai dar certo. E aí, depois as médias ficaram sem tendência. Sem tendência até meia-noite, aí virar pro dia de hoje. Já o Bitcoin ontem, voltando pra cá, dia 14. Início do dia também sem tendência. Aí começa, rompeu, máxima. Faz um pullback, temos possibilidade de ser um gatilho aqui, tá? Possibilidade de gatilho, subiu esticado, passou por baixo. Possibilidade também de ser gatilho aqui, nessa região. Chegou na média aqui, voltou. Médias agora sem tendência. Nada a ser feito nessa região. Travado e já virou o dia. Já o ouro ontem, dia 14. Ontem foi bem feio, tá? Média sem tendência o dia todo, praticamente, não dando oportunidade aqui. Comentando a respeito do S&P, o S&P fez o mesmo movimento com o Nasdaq, mas eu quero comentar mesmo em relação ao macro do S&P. O macro do S&P vem formando aqui um cenário, estava mais bonito, né, para ser isso, um ombro, cabeça, ombro, só que esse segundo ombro aqui tá bem travado. Então, o cenário do S&P não tá legal, tá começando a fazer topos mais baixos, algo que não vinha acontecendo há um bom tempo. Então, topo e possível topo se formando aqui também. Então, cenário caótico, tá muito esticado esse S&P, tá precisando de uma correção. E é aquilo, se corrigir lá fora, será que a gente vai sangrar mais ainda? Espero que não. O nosso IWZ com a Ibov dolarizado hoje tá performando muito bem, mas Ontem também foi um dia bom, tá? Ontem foi um dia bom. Segue travado nesse fundo. Esse fundo é um fundo importante que é lá de 2020, da pandemia. Então nós estamos numa situação horrível. Só que se for olhar em relação a dólar por dólar mesmo, então em relação ao dólar infelizmente ancorado pela média de 9 dólares. Não tô falando dólar daqui, tô falando dólar do mundo, tá? DXY, cesta de moedas. O dólar não para de subir. Não para. Então não é só aqui que tá sofrendo. Aqui acaba que foi 2024 ali o final bem pior. Mas dólar no mundo está subindo, tá? Todas as moedas é importantes, o dólar infelizmente disparando. Ontem a gente teve um movimento aqui importante, deixa eu ver se eu consigo abrir, que quando o gráfico abriu, nós tínhamos aqui
algumas ações, por exemplo, a Vale estava com 0,59 de alta. Nós tínhamos Petro com 0,44 de alta e Itaú aqui 0,59. Então poderia ter um gap de alta. Agora o movimento durante o dia, aí seria outros 500. Outro motivo que a gente poderia ter gap de alta também, se for olhar lá fora ontem, tínhamos aqui índices asiáticos que puxam muito, né? A gente aqui subindo e os índices europeus também no geral também subindo. O minério de ferro estava disparando mais de 2%. Já o petróleo estava caindo. Só que aí, se a gente for olhar o gráfico, o gap de alta... Cadê? Tô no dia 10 aqui. O gap de alta realmente aconteceu, só que não foi um dia de alta maravilhosa ontem, dia 14. Acabou fechando aí com um pouco de variação de alta, mas pelo menos fechou positivo, e isso é importante. Tem certos robôs e cálculos que consideram muito o fechamento do dia, tá? Fechamento positivo, fechamento negativo, variação, essas coisas muito impactam alguns cálculos de alguns fundos, por exemplo, também. E ontem aqui, falando algumas coisas que eu vi no Twitter, teve a questão do comentário do Haddad ontem também, a respeito da questão do imposto de renda, que tá uma confusão, como sempre, essa questão fiscal aqui no Brasil. Mas aqui, em relação ao gráfico do dólar, segue um possível cenário, sim, de um oco sendo formado aqui no dólar nosso. Uma coisa interessante que a respeito do gráfico da bolsa lá fora que eu venho comentando, que vem tendo notícias falando que o norte-americano vem investindo muito em renda variável, está colocando muito dinheiro em ações. E isso é muito perigoso, está aumentando cada vez mais a exposição de varejo em renda variável, S&P. E geralmente esses momentos é quando acontecem certas catástrofes. O movimento cai. Tivemos isso aqui, se a gente for ver, né? A gente teve ali, antes de 2017, tinha muito otimismo e aumentou. É como se fosse uma linha de sobrecompra. Tinha muito otimismo naquela época do varejo. Tinha muito otimismo naquela época ali, durante a pandemia também, tá? Voltou o senso de otimismo pós 2021, mais ou menos. E tá voltando muito de novo. E é um dos maiores aqui, otimismo que a gente tem nesses últimos anos, tá? E isso é preocupante. Outro dado relevante a respeito aqui do Ibov, que muita gente está enxergando essa questão do fundo aqui que eu venho comentando. O fundo que nós temos, o fato que ontem, por mais que tenha renovado o fundo, levemente renovou, esse indicador aqui estava divergente também. Então, seria um fundo interessante e ainda tem cara de ser um fundo interessante. Hoje a gente vê que o movimento foi bom, né? Subiu realmente. Outra coisa bacana de se comentar é a respeito que, infelizmente, é época de balanço de empresas, tá? E aí pode ter movimento forte lá fora e impactar o movimento aqui também. Então, algumas aí da Bolsa Norte-Americana que vai sair a partir do dia de hoje, tá? Muitas outras irão sair nos próximos dias em relação ao trimestre, o último trimestre do ano passado, balanço anual também. Outra coisa bacana de comentar, ressaltando, Petrobras, né? Aqui, outra pessoa também enxergando esse triângulo ascendente, a possibilidade de continuar alta. Se continuar alta e romper isso aqui, possivelmente ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4, 5. Então teria alvo muito mais para cima. E aí, em relação a isso aqui hoje, que eu tenho que comentar na verdade amanhã, isso aqui são possíveis notícias. Mas fora isso, aqui a questão do Ibov. Ontem nós tivemos uma desmontagem grande de posição aqui nessa região de 118 mil. Então, justamente ontem que chegou aqui, deixa eu abrir o Ibov, o fundo foi no preço de 118 mais ou menos. Então houve uma desmontagem talvez bem grande nessa região, porque de ontem para hoje aqui desmontou e aumentou foi no 120. 120 mil que no momento está exatamente nessa região. Então aí, chegou hoje num ponto importante, estratégico em relação às opções que a Marcela vai ensinar melhor pra gente depois. E aqui em relação ao dólar, deixa eu ver se mudou algum preço aqui. Não, continua ainda R$6 e 6.200, um bloqueio forte. Por isso que hoje, por mais que tenha caído durante a notícia, não foi uma queda tão forte, porque é um bloqueio muito forte, R$6. Mas fora isso, o preço está trabalhando realmente entre 6 e 6,20.
Acho que era só isso que eu tinha que comentar. E amanhã tem outras coisas a mais.